Olá, hoje é terça-feira, 18 de dezembro e está no ar o Conexão TV Unicinos. No programa de hoje, confira os detalhes da exposição Jorge Morandi no Brasil, em cartaz na Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre. Aqui no estúdio a gente fala sobre as exposições e opções culturais para quem vai aproveitar as férias aqui pela região. Participe pelas nossas redes sociais, e-mail e site. E você confere também mais detalhes sobre o mestrado profissional em gestão educacional, que será oferecido pela Unicinos. A qualificação é pioneira na região sul do Brasil. O Conexão TV Unicinos está começando, fique com a gente. Passar grande parte da vida pintando pequenos motivos, como naturezas mortas, flores e paisagens. Foi exatamente isso que fez Jorge Morandi, um dos maiores artistas italianos do século XX, encantou o mundo com a simplicidade das obras que produzia. E os gaúchos agora têm a oportunidade de ver o trabalho do artista de perto. Pinturas e gravuras de Morandi estão em cartaz na Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre. E eu conto para você mais detalhes da exposição intitulada Jorge Morandi no Brasil. Garrafas, vasilhas e potes ganham um ar romântico no olhar diferenciado de Jorge Morandi. A simplicidade de 40 pinturas e 15 gravuras do artista italiano podem ser visitadas no 3º e 4º andar da Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre. Os visitantes podem conferir desde o início dos trabalhos de Morandi, em 1910, até os quadros que fizeram sucesso pelo mundo, feitos por volta de 1960. Uma oportunidade que não foi desperdiçada por Virgínia. E o Morandi, como esse artista assim famoso, não tinha tido a oportunidade de ver a obra dele. Acho que esse jogo de luz que ele faz com os objetos, eu gosto muito, né? Achei bem interessante. Maria Alice, tia de Virgínia, que visita a Fundação sempre que abre uma nova exposição, também se encantou com os trabalhos de Morandi. Gostei muito, gostei demais. Muito bonito, muito tranquilo, assim, as cores pastéis. Gostei muito de encontrar uma turma de alunos de uma escola pública em Gravataí e eles interessados, os jovens, achei muito legal. E os jovens realmente aprovaram o passeio. As obras prenderam a atenção de 2 turmas dessa escola de Gravataí. Muitos até tiraram fotos para guardar detalhes da mostra e ainda se inspiraram no talento do artista. É muito bom e eu adoro pintar. E me inspira também às vezes. As pinceladas de Morandi podem virar conteúdo em sala de aula. Além do estudo dos tons suaves, diferentes das cores utilizadas por outros artistas, os alunos podem aprender muito mais. A gente trabalha questões de composição, que eu acho que é o que está por trás dessa natureza morta. Questões também de repetição, como um artista pode ter dedicado tantos anos da vida dele explorando o mesmo tema e como esse tema, cada vez que ele recria ele é diferente, né? A pintura dele é construída muito pela observação, por esse confronto com esses objetos em determinados momentos do dia em que a luz está de determinada maneira. E as professoras garantem que a visita vale a pena. Então agora, tendo essa prática, tendo a visita ao museu, vai ser um enriquecimento deles, né? Então agora, com certeza, eles vão levar muito mais, porque esse contato com essa expectativa que eles tinham de vir no museu, conhecer realmente as obras, né? Então a gente sabe que o retorno é maravilhoso. A visitação inicia no 4º andar. Lá tem 3 salas de pinturas. A primeira retrata o início da carreira de Morandi. Um dos diferenciais são as obras Paesaggio con Strada Bianca, de 1941, e Natura Morta, de 1931 e 1955. O artista havia selecionado essas artes para a Bienal de 1957, mas na época o empréstimo foi negado. No 3º andar é possível encontrar uma sala só de gravuras e um documentário sobre a vida de Morandi. Um dos destaques da exposição é esse espaço. Aqui tem 3 painéis que retratam o quarto de Morandi através de fotos. O artista aproveitava a luz que vinha de uma janela para pintar.
No cômodo, que também virou ateliê, o artista deixava a camada de poeira que se acumulava em jarras e vasos porque elas garantiam opacidade aos objetos. E essa característica, que era colocada no pincel por Morandi, chama a atenção das pessoas que passam pela fundação. Eu acho que elas estão bem satisfeitas, assim, porque por mais que seja uma exposição que trata de um tema muito simples, ela é muito sincera, né? Então as pessoas, elas se deparam com as naturezas mortas, que são tétricas no primeiro momento, assim, só que elas vão se aprofundando, vão vendo como ele vai se apropriando dessas composições. E a exposição Jorge Morandi no Brasil segue na Fundação Iberê Camargo até o dia 24 de fevereiro. A entrada é gratuita e outras informações podem ser conferidas no site iberecamargo.org.br. E as férias estão chegando, né, Priscila? Quem vai aproveitar os finais de semana ou até mesmo as férias aqui pela região, também tem outras opções culturais para visitar, exemplo dessa que a gente viu do Iberê Camargo. E é sobre isso que a gente vai falar agora, né, Priscila? É isso mesmo. E é para conversar com a gente sobre a programação e as atrações dos museus para essa época do ano que nos recebemos aqui no estúdio Alice Benvenuti, coordenadora da primeira região museológica do Sistema Estadual de Museus do Rio Grande do Sul. E também com a gente Tuti Gregenin, gestor da Casa das Artes Vila Mimosa de Canoas. Olá, sejam bem-vindos. Obrigada. Olá, tudo bem? Tudo jóia. Alice, a gente viu agora, então, a época das férias agora está chegando, né? E é um excelente momento para os pais aproveitarem para levar seus filhos, as famílias irem visitar esses espaços que também oferecem uma programação extensa nessa época. É verdade. A primeira região museológica, ela inclui 70 cidades da região, né? Então, são inúmeros museus que estão abertos. Sabemos que a maioria deles faz um recesso entre o Natal e o Ano Novo, assim como no Museu do Trem nós iremos fazer, né? Mas eles estão oferecendo diferentes experiências, né? Porque cada ida ao museu é uma experiência diferente. Então, nós temos museus públicos que oferecem exposições de caráter permanente, que a gente diz que são de longas duração, né? Assim como o Museu Lagranha, de Canoas, nós temos o Museu de Arte Contemporânea, que fica na Casa de Cultura Mário Quintana, que em breve estará de sede nova, né? Nós temos aqui na cidade, em São Leopoldo, também o Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, que reabre as portas desse recesso, né, em janeiro. Então, são realmente oportunidades para se visitar com os filhos, né? Na maioria dos museus não se cobra ingresso, em alguns casos apenas que se cobra alguma taxa de colaboração com o museu. Então, é interessante os pais também darem uma ligada, olharem na internet para verificarem. A maioria deles abre pela manhã e pela tarde, né? Bom, em Canoas a gente tem um espaço que foi inaugurado recentemente, tem aí mais ou menos uns 6 meses por aí, né, Tuti? Ou até menos que isso. Menos que 6 meses. Menos que 6 meses, que é em Canoas, que é um espaço muito belo, que é a Casa de Artes Vila Mimosa. Explica um pouquinho pra gente, então, como é que funciona esse espaço, que tem galeria, tem também espaço para as pessoas se apresentarem, como é que é? Bom, a Casa das Artes Vila Mimosa, como o espaço já diz, é uma casa, né? Ela foi restaurada e readequada pelo arquiteto Analino Zorzi, tá? Que até fez a restauração da Igreja da Conceição também. E ele já foi readequado para um uso como casa de cultura, como casa de artes, tá? Então, o que tem? A gente tem uma sala multiuso, lá, que é para pequenas apresentações, acústicos. Já tiveram nomes como Nelson Coelho de Castro, Mônica Tomasi. A gente está, inclusive, conferindo as imagens aí da fachada, né? Essa é a fachada da casa. Casa, né? Muito bacana a casa, muito bonita mesmo. E ela é um espaço que Canoas precisava mesmo também, né, Tuti? De ter uma identidade, exatamente, de ter um espaço de cultura. A população também reivindicou que esse espaço ele permanecesse, que ele fosse restaurado. Uma cidade foi de feito mais de 70 anos que, na verdade, ainda não tinha um espaço como esse, né, Tuti? Na realidade, assim, a família vendeu essa área para a Golden Cirela, né? E a Golden Cirela foi sensível o suficiente para captar que, como era uma casa do imaginário popular do canoense, eles desmembraram a casa do empreendimento e doaram a casa à Prefeitura de Canoas, para que ela virasse uma casa de cultura. E agora, qual é o perfil dos visitantes que estão aí nos museus? O que vocês observam para contar para a gente?
Olha, nossa experiência no Museu do Trem, né, as famílias são visitantes assíduos, né? Claro que o espaço do museu, ele, assim como na Casa Mimosa, pelo que eu estou conferindo, né, oferece um sítio, um espaço externo, né? Então, nós oferecemos um sítio histórico com acervo ao ar livre. Nossas peças são um tanto quanto grandes, né? Então, locomotivas, carros de passageiros, né? Nós temos altinho de linha. E as crianças, e é um espaço muito lúdico, então as famílias vão tomar chimarrão, às vezes vão brincar, andar de bicicleta no espaço e usufruem do espaço do museu. E nós também oferecemos algumas atividades específicas para as famílias, como, por exemplo, nós temos um quebra-cabeça gigante dentro do museu, porque às vezes a vontade de botar a mão no acervo é muito grande. Então, dando uma olhada agora, Alice, nas imagens internas do museu. Essas são algumas imagens do acervo, são fotografias do acervo. Inclusive, eu acho interessante de compartilhar com os telespectadores, assim, que nesse momento nós estamos encerrando uma etapa de um prêmio que nós alcançamos, né? E essa etapa vai oferecer depois que as pessoas possam, é um banco de dados, que as pessoas possam também pesquisar essas imagens que vocês mostraram com fácil acesso. Então, isso também pode ser uma brincadeira para as famílias, não só um pesquisador, mas também alguém que queira, curiosamente, investigar algumas informações daí organizadas pelo banco de dados informatizado, né? Fica à disposição, então, esse material. Exatamente, né? Ele está no primeiro... Nós estamos concluindo essa primeira etapa, né? Posteriormente poderá ser seguido pela próxima administração, mas já avançamos bastante, assim, e é uma forma também de ocupar o tempo com lazer e cultura, né? E as pessoas se apropriarem desse espaço, e de maneira salvaguardada do acervo. O acervo, então, ele pode ser exposto sem ficar exposto no sentido de agressão, né? Porque está ali pelo banco de dados. E a gente tem uma curiosidade também de saber como é que vocês organizam essas exposições, né? No caso da Vila Mimosa, agora, amanhã entra em cartaz uma nova exposição, é isso, Tuti? Como é que vocês organizaram? Na realidade, a gente teve 3 exposições. A gente teve a primeira exposição foi acervo da Ivan Longoni, que era um galerista local, que ele teve uma galeria em Canoas, depois a Casa Arte em Porto Alegre, na Bordini. Então, era um acervo eram 491 peças o acervo dele. A gente trouxe uma amostra de 15 peças, né, entre tridimensionais e telas, mas tinha nomes como Antônio Poteiro, né, Chico Stockinger, Vasco Prado e alguns nomes bastante conhecidos do cenário gaúcho, de artes plásticas e também nacional. E depois nós tivemos uma exposição de um artista canoense, Arturo, né, também com tridimensionais e telas. Uma exposição da Clau Paranhos, com desenhos La Fontaine, né, que eram baseados numa peça que foi apresentada na casa também, Fábula em 4 Tempos. E essa exposição tem uma característica bem peculiar. A gente, como outubro era o mês da criança, a gente resolveu privilegiar o olhar da criança. Quer dizer que todos os desenhos ficaram à altura do olhar da criança. Então, a gente presenciou cenas muito engraçadas, até, de adultos se ajoelhando para poder assinar o livro de assinaturas, né, se abaixando para poder explicar para as crianças, né, o que estava. Privilegiamos realmente o olhar da criança. E trouxe as crianças aí para mais perto do museu, né? Exatamente. E é impressionante como elas ficam alegres e impressionadas. Elas estão com o primeiro contato, né? Elas têm as suas impressões, elas externalizam suas expressões, né, do que estão sentindo quando estão vendo os desenhos. É muito interessante. Bacana. Daqui a pouquinho eu vou querer saber mais, porque agora a Conexão faz um rápido intervalo e na volta, claro, a gente continua falando sobre a programação cultural que os museus da região preparam para o período de férias. Nós já voltamos, não saia daí.